Nesse vídeo, eu vou te ensinar a fazer essa carteira de crochê super bonita, com esse ponto, né? Um padrão de pontos bem legal, fácil de fazer. Também vou te ensinar a fazer o fechamento das laterais aqui da carteira, já dando o acabamento. Bem fácil, tranquilinha de fazer, bem espaçosa também, cabe bastante coisa, cartão, documento, dinheiro. E é uma super opção de presente também. Então, vem que eu te ensino. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Lu, eu te ensino crochê, então sejam bem-vindos aqui no meu canal. Para fazer essa carteira, eu vou utilizar esse fio aqui que eu adoro, que é o fio Sublimes, lá da Ilse Boutique. Eu vou deixar o link da loja na descrição. Ele é 100% poliéster, de 4 milímetros, de cor pérola. Também uma agulha de crochê, de 5 milímetros, tesoura, fita métrica, marcadores de ponto, essa linha invisível, agulha de costura e um botão imantado. Então, eu vou começar esse trabalho fazendo um nó inicial com meu fio e correntes. A quantidade de correntes tem que ser um total de números pares de correntes, tá? Para esse padrão de ponto. Então, eu fiz para esse tamanho de carteira que eu quero, 18 correntes. Eu vou medir aqui para se você quiser fazer em outro fio, né? Se basear pelo tamanho, são 11 centímetros de trança. Você pode, se você quiser uma largura maior de carteira, você pode fazer mais quantidades de correntes do que eu fiz, né? Eu fiz 18, você pode fazer mais, contanto que seja um número par. Lembrando que aqui são 11 centímetros de trança, mas esse tamanho vai aumentar, porque quando a gente coloca pontos nessas correntes, aumenta o trabalho, tá? Então, leve isso em consideração, sempre vai aumentar um pouquinho. Agora, eu vou começar a fazer o ponto aqui nessas correntes, nessa trança inicial, mas eu vou fazer do lado de trás de cada correntinha, pegando essas laçadas que tem aqui atrás de cada corrente. Então, essa primeira aqui eu não vou usar, eu venho na segunda e vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Então, insiro minha agulha aqui, nessa laçada que tem na minha corrente da base, trago o fio e tiro. Fiz um ponto baixíssimo. Nesse próximo ponto, onde tem essa próxima laçada, eu vou fazer um meio ponto. Então, eu dou a laçada, insiro minha agulha, trago o fio. Fiquei com 3 alças, laço e tiro todos de uma vez. Venho no próximo ponto de base, pegando essa laçada de trás da corrente, trago o fio e faço ponto baixíssimo. Na próxima corrente de base, vou fazer o meio ponto. Dou a laçada, insiro a agulha, trago o fio, fiquei com 3 alças, laço e tiro os 3 de uma vez. E eu vou intercalar sempre pegando nessa alça de trás de cada corrente da base, fazendo ponto baixíssimo e meio ponto, até o final da carreira. Então, eu tô terminando aqui a carreira, vim fazer esses últimos pontos aqui junto. Então, aqui, nesse penúltimo, eu vou fazer um meio ponto. E no último ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui é o nozinho inicial. Agora, eu faço uma corrente e vou virar meu trabalho. Aqui, agora, eu quero que você observe, cada 2 fiozinhos desse, né, formam um V, é um ponto de base. Cada V desses é um ponto de base. Lembrando que aqui é uma corrente, onde inicia aqui a corrente que a gente fez para virar o trabalho. Então, aqui é o primeiro ponto de base. Eu vou inserir minha agulha aqui nesse primeiro ponto, pegando as 2 alças do ponto de base, trago o fio e faço um ponto baixíssimo. Nesse próximo ponto de base, vou fazer um meio ponto. Então, eu dou a laçada, insiro minha agulha aqui, sempre pegando os 2 fiozinhos do ponto de base, trago o fio, fiquei com 3 alças, laço e tiro as 3 de uma vez, fazendo um meio ponto.
Venho no próximo ponto, fazendo baixíssimo. No próximo, meio ponto. E eu vou intercalar por toda a carreira novamente os pontos baixíssimos e meio ponto, pegando sempre as duas alças de cima da carreira de base. E repare como eu tô sempre iniciando e terminando a carreira com um ponto baixíssimo, tá? Sempre vai ser assim. Inicia e termina a carreira com um ponto baixíssimo. Aqui, vou terminar essa carreira aqui junto com vocês novamente. Aqui, nesse penúltimo ponto, é um meio ponto. E aqui no finalzinho, pegando também 2 fios, ó, do ponto de base, vou fazer um meio ponto. Meio ponto não, ponto baixíssimo aqui no final. Corrente, vira o trabalho. Localiza o primeiro ponto de base, lembrando, esse aqui é uma corrente, primeiro ponto de base. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, porque a gente vai iniciar sempre as carreiras e terminar com um ponto baixíssimo. O próximo ponto vai ser um meio ponto. E, novamente, a gente vai intercalar meio ponto e ponto baixíssimo por toda a carreira. Tô terminando essa carreira e olha como já vai formando o desenho do ponto. Olha que lindo que é esse ponto, super facinho também, né? Aqui nos últimos pontos vou fazer junto. Então, aqui o penúltimo vai ser meio ponto e o último, como em todas as carreiras, o início e o fim da carreira com um ponto baixíssimo. Corrente e vira o trabalho. Aqui é uma correntinha, aqui é o primeiro ponto de base. Já começo por ele, fazendo ponto baixíssimo. Esse primeiro é sempre mais chatinho de fazer, mas depois é mais fácil. Então, o próximo já é o meio ponto, e assim eu vou intercalando novamente. E esse ponto aqui, ele tem o benefício, né, além de ser bem fácil e bonito, dele ser dupla face. Então, você olha aí o teu trabalho, você repare como ele fica bonito dos dois lados. Ele forma desenho dos dois lados, fica bem legal. E agora, eu vou continuar aqui por mais carreiras e depois eu venho passar a medida que fica esse retângulo. Então, eu continuei aqui por várias carreiras. Deixa eu fazer a medida aqui para vocês. Ficou com 36 centímetros. E de assim, ficou com 14 centímetros. Eu vou fazer a contagem de carreiras aqui agora para vocês saberem com quanto ficou. No total, foram feitas 53 carreiras. Isso também pode variar, tá? Dependendo aí do fio que você estiver usando, da agulha, da sua tensão de pontos. O que vai importar aqui agora para você saber bem a medida que você quer para a sua carteira? A gente vai colocar assim, dobrando apenas, né, as bordas desse retângulo, para saber com que tamanho que você quer que fique essa dobradura, né, da carteira, para formar a carteira. Porque depois a gente vai fazer aqui de crochê esse fechamento aqui das laterais, né, para ficar dessa forma aqui a carteira. Então, se você quiser uma carteira maior, tanto de largura quanto de comprimento, né? Se você quiser, por exemplo, um lugar maior para guardar os documentos aqui, você tem que fazer mais comprimento, tá? Então, isso vai depender aí do seu gosto. Para mim, já ficou bem legal esse tamanho com essa quantidade aqui de carreiras e a medida que eu passei para vocês. Agora, eu vou fazer marcações aqui e aqui, prendendo, tá? Essa lateral aqui com essa. Então, eu vou fazer marcações aqui pra gente depois fazer esse fechamento na carteira. Então, ó, tô fazendo aqui essas marcações, já fixando aqui onde eu quero prender e fechar a lateral. Lembrando que é bom deixar um espacinho aqui que vai ficar melhor para dobrar a carteira, tá? E aqui, antes de fechar esse lado, eu vou arrematar aqui esse fio.
E vou esconder já aqui em alguns pontinhos aqui na parte de dentro da bolsa. Da bolsa não, da carteira. Então, aqui eu já fiz aquela última correntinha aqui do ponto. Vou cortar o fio. Puxar. Dessa forma, já faz um nozinho. E agora, eu vou esconder aqui por dentro. Agora, com os fiozinhos já arrematados, bem escondidinhos aqui, eu vou fazer a marcação do lado de cá, assim como eu fiz aqui. Lembrando de você olhar bem as carreiras, tá? Veja conforme a linha de carreiras aqui dos pontos, para ficar bem retinho. Dou uma aquecidinha aqui. Então, agora, depois que você fez as 4 marcações, dá uma revisada aqui para ver se ficou do tamanho que você deseja para sua carteira, se ficou bem certinho aqui as carreiras. E agora, a gente vai começar a fechar aqui as laterais, dando um acabamento legal aqui na parte de fora, tá? Então, é um jeito bem fácil de fazer esse fechamento, já dando um acabamento aqui para essas laterais. Então, eu vou pegar um novo fio, dar aquela aquecidinha aqui na ponta para não desfiar. Faço um nó inicial. Aumento um pouco essa laçada e deixo ela aqui reservada, esperando para localizar agora onde a gente vai inserir a agulha aqui. E aqui, olha, gente, é a parte externa da bolsa não, da carteira, e aqui a parte interna. Eu vou fazer esse acabamento virando assim, a parte externa virada pra gente que tá fazendo o crochê, tá? Então, eu venho aqui nesse cantinho, bem aqui no cantinho, pego o fiozinho, trago essa laçada que eu já deixei ele separada. Esse fio aqui que sobrou, eu vou deixar ele aqui pra dentro, que depois a gente vai arrematar ele aqui dentro, tá? Agora, eu vou localizar aqui. Você tá vendo que os pontos, eles se combinam aqui, ó. São bem parecidinhos, tá? Então, a gente vai fazer assim. Onde é retinho, aqui, ó, eu pego de um lado e pego aqui do outro. Trago esse fio e tiro, fazendo um ponto baixíssimo. Agora, eu venho nesse aqui que é diferente um pouco, né? Ele fica de compridinho, assim. E vou pegar os dois, de uma parte e de outra. Esse aqui, ele é um pouquinho mais chatinho de pegar, mas você vai com paciência e pega. Traz esse fio aqui pra frente e faz o ponto baixíssimo. Deixa esses pontos baixíssimos soltinhos, tá? Não aperta. Agora, nessa parte aqui que é reto, ó, pego um lado e pego o outro lado. Trago e tiro. Agora, esse daqui. Pego de um lado, pego aqui do outro lado com jeitinho, trago fio e faço ponto baixíssimo. Mais um no próximo, faço ponto baixíssimo. Eu vou fazer isso até o marcador aqui. Então, eu cheguei até o ponto do marcador e olha aqui como já dá um acabamento aqui com os pontos baixíssimos e já fechando a lateral, né? É bem prático. Você também pode fazer com agulha de tapeçaria, né? Mas eu prefiro esse tipo de fechamento com o crochê. Eu acho que fica mais fácil e mais bem acabado, tá bom? Agora, eu vou fazer a mesma coisa, porém, eu não tenho nenhuma lateral aqui. Então, eu vou só pegar o fiozinho que tem aqui nessa parte única, né? Aqui da carteira. Então, eu venho devagarzinho aqui, com bastante carinho, pontinho por pontinho, e vou fazendo aqui os pontos baixíssimos. Aqui eu cheguei nessa próxima lateral, então, agora eu vou começar a unir as duas partes como eu fiz do lado de cá.
Então, eu pego um ponto aqui, mais um ponto aqui do lado de cá, trago fio e tiro, fazendo ponto baixíssimo. E eu vou seguir até o cantinho aqui para fechar a lateral toda. Então, eu vim até o cantinho aqui do outro lado, fazendo esses pontos baixíssimos. Já posso tirar o marcador desse lado aqui, né, os dois marcadores. Eu vou modelar, como sempre, né, o crochê, a gente sempre dá uma modelada aqui, como a gente quer que fique o trabalho, ó. Ficou um acabamento bem bonitinho, ver se deu certo aqui, se fechou bem certinho. E agora, eu vou fazer o acabamento aqui no final, né, dessa lateral. Então, eu fiz o último ponto baixíssimo, aí eu vou cortar esse fio. Puxar aqui essa última laçada. E simplesmente, agora eu vou abrir aqui e vou esconder aqui por dentro esse fio. Então, eu vou pegar aqui, ó, bem no cantinho aqui, trago ele pra dentro, pra daí poder esconder ele aqui dentro, arrematar bem bonitinho. Então, eu virei aqui, ó, tá aqui o fiozinho, agora eu vou esconder em alguns pontinhos aqui esse fio pra arrematar ele, sem puxar, tá? Pra não ficar deformado aquele cantinho lá. Então, eu só puxo aqui, vou fazer um nozinho. Assim. Agora, eu corto, dou uma aquecidinha aqui. Depois, é só virar aqui, modela sempre o trabalho. Ó, fica bem perfeitinho esse fechamento aqui de carteira. Esse fechamento você pode usar para vários tipos de bolsa, de pontos, né? Fica muito legal. Bem arrematadinho aqui, ó. E agora, eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Então, agora, após ter fechado aqui as laterais, a gente vai colocar botão imantado. Você pode colocar 2 ou apenas um aqui no centro. Eu não achei necessidade de colocar 2, mas isso é opcional, tá? Daí, eu vou pegar a linha invisível e vou costurar aqui nessas lateraisinhas, essas abas que tem, e vou costurar ele aqui bem bonitinho, com bastante capricho. Então, eu já preguei aqui os dois lados do botão imantado. E ficou assim a carteira. Olha que coisa mais fofa, mais delicada, que presente bonito, né? Eu gostei bastante do resultado e espero que você também tenha gostado. Não esqueça de me deixar um comentário e o seu like. Até a próxima aula. Beijo!